Bom dia a todos. É um prazer contar com a presença de vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. Antes de começarmos, queria dar uma breve introdução sobre a Logicalis. Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação e temos operações em 5 continentes. Na América Latina, contamos com uma equipe de 2.900 profissionais distribuídos em nossas operações por 11 países. No Brasil, contamos com escritórios em São Paulo, capital e interior, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Norte e Nordeste. Temos a missão de ser um agente transformador da sociedade e acreditamos na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Caso tenham qualquer dúvida, nos enviem as suas perguntas pelo chat ou então com a funcionalidade de levantar a mão ao lado do nome de vocês e a gente abre para que vocês possam falar. Tá? Caso tenha interesse, no final desse webinar nós também enviaremos um e-mail com os contatos da nossa equipe para que possam entrar em contato. Esse evento ele vai ser gravado e vai ficar disponível na nossa plataforma do Logicalis Webinar Academy. Hoje o nosso tema é Gerenciando o Novo Normal, TI e seus desafios. A área e os profissionais de TI nunca foram tão importantes como nesse momento. Não há quem não reconheça o esforço dessas equipes para garantir a continuidade dos negócios das empresas. Muitos planos já em andamento foram acelerados, e agora as áreas de TI se deparam com uma nova onda de desafios. Como gerenciar toda a infraestrutura em uso no momento? Para falar um pouquinho sobre isso, nós convidamos aqui a Anne Ferreira, que é diretora de IT Services na Logicalis, o Carlos Alves, que é diretor de serviços, e o Joseph Mitchell, que é diretor de operações para a região Hispanoamérica. Pessoal, é com vocês. Obrigada. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Carlos Alves. Bom dia a todos. Aqui é o Joseph. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Joyce, pela introdução. E nosso objetivo aqui é passar um pouco de informações que a gente vem se atualizando do mercado, algumas questões que a gente tem visto, principalmente desde o início dessa crise trazida aí pela pandemia do Covid-19. E mostrar para vocês alguns exemplos nossos, exemplos de alguns clientes, de como a gente pôde enfrentar esse início do período, né? E também pensar um pouquinho depois, como é que a gente se planeja para situações desse tipo, né? Não exatamente para uma crise desse porte, que é algo muito, muito raro de acontecer, felizmente, mas o que que a gente faz para deixar os nossos processos robustos e a nossa operação confiável para um momento desse, para continuar atendendo os clientes no momento desse, cuidar das pessoas dentro de casa, dentro da empresa, e depois falar um pouquinho de tendências do que a gente vê para agora e para depois, quando a gente fala do tal do novo normal, né? Ninguém sabe exatamente o que que é isso, mas vale a pena a gente pensar um pouco de coisas que a gente vai experimentando agora durante esse período e faz sentido repensar o que era no passado e falar, poxa, será que isso não pode ser diferente de maneira mais permanente? Tá? E primeiro também queria esperar que todos estejam bem, estejam se cuidando em casa, junto com suas famílias, cuidando dos seus familiares, cuidando uns dos outros, porque afinal de contas, quando a gente fala de saúde, saúde é um tema público, é um tema de todos. Então, cuidem-se aí. Tá? Bom, vocês devem estar vendo os meus slides aqui, nós vamos passar rapidamente. Os slides são de apoio, como a Joyce falou, se vocês quiserem interagir, fiquem à vontade de mandar as perguntas pelo chat. E também vamos ter ao longo da conversa aqui algumas pequenas enquetes para vocês responderem com percepções ou com questões que vocês têm levantado nas empresas, tá? Bom, para iniciar eu trouxe aqui uma imagem de um filme já não é tão novo, né? Eu não sou tão atualizado assim em cinema, mas tem alguns filmes que me chamam muita atenção. Esse aqui é um filme que tem o Jim Carrey e a Kate Winslet, chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, um filme de 2004, em que o personagem principal ele esquece, né, o que acontece de um dia para o outro.
E eles têm um relacionamento, eles são um casal, e na verdade todo dia é um recomeço. Então, como é que a gente se vê nessa situação em que tudo parece novo? De alguma maneira você tem algum legado, algum passado, alguma coisa que te prende em certos momentos, em certos pontos, mas o que que a gente pode aprender todo dia que nos faz bem, né? Que a gente pode trabalhar de uma maneira adequada, correta, que nos dê satisfação e pensando sempre de uma maneira coerente do que a gente quer fazer. É um filme bem bonito. Quem não assistiu ainda tiver oportunidade, deve estar nessas plataformas de filmes, que são várias hoje, felizmente, né? Mais uma coisa que a tecnologia trouxe pra gente. Ficar em casa dá para pesquisar vários filmes quando a gente tem um tempo aí para ver isso, tá bom? Então fica essa dica e como a gente pode pensar todo dia novo, todo dia diferente, para a gente fazer algo diferente, para fazer direito. E tem também alguns memes que estão extremamente populares na internet, né? Até sendo repetitivo, isso deve cair toda vez no WhatsApp de vocês ou em alguma outra mídia que o pessoal distribui, mas no fundo impactos desse tamanho a gente não sabe nem medir direito. Uma pandemia como essa, que atinge todos os países, sem distinção de localidades ou de maneiras como se vive, etc. E como é que isso realmente muda a vida das empresas, né? Falando no contexto empresarial, a gente falava muito com clientes com relação à transformação digital, às vezes se usa até de uma maneira muito exagerada o termo, mas no fundo, transformação digital, pensando como é que a gente pode fazer diferente todo dia, como eu falei do filme, mas fazer de um jeito melhor, de um jeito mais rápido, de um jeito mais adequado, de um jeito mais produtivo. E a gente via muito, mesmo dentro da empresa, fora da empresa, com clientes, com parceiros, não, não vou mudar tão cedo porque dá muito trabalho, a gente está acostumado a trabalhar assim, tem dado certo, e muitos adiamentos de ou investimentos, ou mesmo de mudanças de ferramentas, mudanças de plataforma. A gente falou disso em termos de nuvem, em termos de acesso de segurança de dados fora do ambiente do escritório, ferramentas de colaboração para, como a gente está fazendo agora, de conversar um com o outro, cada um em sua casa, cada um em seu ambiente. Enfim, vários adiamentos disso, né? E de repente vem algo que, num fim de semana, como eu vou contar um pouco mais para frente, a gente tem que migrar um monte de gente que trabalha, está sempre acostumado a trabalhar no ambiente fechado do banco e precisa estar em casa na segunda-feira. Na sexta-feira de um jeito, na segunda-feira de outro. Como é que ficam, né, os acessos a sistemas, segurança de dados, ferramentas, se o computador aguenta, se o link vai aguentar. Uma série de dúvidas que tiveram que ser sanadas assim muito emergencialmente, muito rapidamente. E dependendo da empresa, um tinha já esse planejamento, o outro já estava em andamento, o outro nem tinha pensado nisso, enfim. E aí cada um tem um impacto diferente em seu negócio. Outro também que está correndo muito por aí, quem que acelerou essa transformação digital, né? E o pessoal fica falando que é o tal do vírus, porque de uma maneira ou de outra, nesta crise, o que a gente foi forçado a fazer foi fazer, efetivamente. Não dava mais para parar, pensar, será que dá? Será que a gente vai? Só ritmos diferentes, mas que houve a movimentação, fatalmente houve, né? De levar os sistemas para a ponta, de deixar as pessoas acessarem dados de casa. Pessoal por exemplo, que eu conheço de ambientes de banco que não podiam levar nem trabalho para casa, de acessar sistemas fora do horário, de ter que efetivamente trabalhar 100% do tempo remotamente, né? Como é que isso afeta os negócios e como é que a tecnologia pode ajudar nessas horas? Aqui uma atualização de mercado. Na semana passada houve um evento da TCI. A TCI é um instituto que trabalha com provedores de serviços de tecnologia. Até recomendo, se vocês quiserem conhecer, fiquem à vontade de procurar, tem um link aí depois no material. E eles promoveram um evento que ia ser em San Diego, 3 dias, normalmente atrai de 15 a 20 mil pessoas todo ano. E eles fizeram integralmente remoto, via conferência. Então, 2 tardes, sentado na frente do computador, escutando as palestras, interagindo com os palestrantes lá fora. Então, um formato bastante diferente do que a gente está acostumado,
mas funcionou. A gente conseguiu trocar práticas, trocar informações. E aí eles falaram um pouquinho aqui a gente vê no lado esquerdo um gráfico, né? O que está em vermelho, a gente vê que são negócios, os verticais de mercado mais afetados por essa crise na economia, causada pelo vírus, né? O que tiver em laranja é mais ou menos, e o azul é que está indo bem, né? Então, por exemplo, a gente vê áreas como varejo, entretenimento, como teatros, cultura em geral, as linhas aéreas e o governo tendo que sofrendo com a arrecadação, né? Então, decrescendo, por isso estão em vermelho. E outras áreas, mesmo dentro de outras afetadas, que estão indo bem. Então, por exemplo, se a gente fala de saúde, que está sendo afetada pelo aumento de uso, etc., telemedicina é algo que foi rapidamente teve que liberar as portas de regulação, de regras do governo e assim por diante, e funciona, né? Óbvio, não é para todos os casos, mas para uma grande maioria dos casos. Você é atendido por telefone ou por uma videoconferência, para que você vai ficar 2 horas na fila de um pronto-socorro para um atendimento que pode ser de algo que você conheça, ou que o médico pode te receitar um remédio para acompanhar um tratamento de maneira remota. Você economiza tempo, economiza transporte. Então, pensar de novo de uma maneira diferente de fazer, né? Grocery, que é aqui em inglês, né, mas seria alimentação em geral, né? Padarias e assim por diante. Muita entrega de comida, as pessoas não param de comer, né? Então, como é que você obtém o alimento, como é que você faz isso, também segue, né? Em tecnologia, parte de videoconferência ou sessões remotas como essa, aumentando exponencialmente, né? Então, mesmo dentro de setores bastante afetados, tem outros que estão indo bem e acabam sendo impactados de uma maneira positiva, né? Até jogos, né? Ontem vendo no noticiário, mais comum eles noticiarem agora jogos eletrônicos do que jogo. Não está tendo jogo de futebol, por exemplo, nem jogo de basquete ou de qualquer outro esporte pelas restrições, mas você consegue acessar um jogo online. E os jogadores estão jogando jogos online, jogo de Fórmula 1, jogo de próprio futebol ou de outro tipo de esporte eletrônico. Isso consome banda, isso consome tecnologia, segurança e assim por diante, e afeta positivamente a indústria do pessoal que desenvolve jogos e assim por diante, né? E aí eles também fizeram umas pesquisas antes do evento sobre aumento ou diminuição na demanda de serviços gerenciados de tecnologia, especificamente, né? E a gente vê até um número interessante aqui de 39% com médio e grande acréscimo, sem mudança 30%. Então, se a gente olhar sem mudança ou crescimento, a gente está falando de quase 70%, né? Então é bem interessante aqui. Eles mostram também um extrato das empresas, né? Então faz sentido lá você olhar dentro desses setores aqui que são afetados um pouco, cada um na sua tendência, tá? Mas o grande recado aqui foi: existem oportunidades que podem ser capturadas, existem necessidades de investimento que precisam ser bem observadas. E isso faz parte dos planos das empresas, tá? Tem o link aqui para pesquisa, se vocês quiserem acessar depois. E tem também, ele cita várias soluções das empresas que reagiram nesse momento. Eu posso simplesmente abandonar parte do meu portfólio ou inventar coisas novas. Como, por exemplo, nós da Logicalis fizemos o kit Home Office, né, que é uma solução que pode ser usada nesses momentos de fazer rapidamente conexão com segurança e conseguir trabalhar desde casa. Então, é uma das ideias, um dos lançamentos que foi feito durante esse período, tá? Então, Joyce, se puder, por favor, passar a primeira enquete para o pessoal. Então, olhando na mesma categorização daquela pesquisa que foi feita pelo TCIA, se vocês puderem responder aí, aparece um pop-up na janela de vocês automático aí. Então, qual foi a percepção, a medição sobre a demanda de serviços de TI nesse período que a gente enfrentou aí, que vocês viram na empresa de vocês? Teve aumento de demanda ou ficou mais ou menos igual? Teve uma diminuição? Então, fiquem à vontade para responder. Vou dar um tempinho aqui e depois a gente coleta os resultados, tá? É só escolher uma das opções, clicar e apertar o botão enviar ou submit, depende de como está aparecendo para vocês na tela, tá?
Dá um tempinho aí que fica fácil de responder. Não é uma pergunta tão difícil, pode ser estimado mesmo, só para a gente ter um parâmetro também de quem está participando aqui. Acho que já deu tempo de responder, tem um minutinho aqui. Podemos seguir, viu, Joyce? Acho que, eu não Tá sei bom, se vou fechar você aqui. libera aí a pesquisa, depois a gente continua, tá? Tá bom. Vou voltar à apresentação aqui. Bom, falando um pouco da nossa empresa, né? Para vocês terem uma ideia de contexto, é mais para que vocês entendam o porte do que a gente vai falar das mudanças um pouco mais para frente. Nós somos uma empresa de serviços especificamente, nós temos mais de 1.300 profissionais nesses 11 países que a Joyce comentou. Temos centros de serviço aqui no Brasil, no Chile e na Colômbia. Então, e em todos os outros países nós temos presenças regionais, de acordo com os escritórios, de acordo com as atividades, e temos polos de prestação de serviço nesses 3 países que eu mencionei. Então, quando a gente fala, e é uma operação que funciona 24/7, todos os dias do ano. Então, quando a gente fala que tem que mudar o jeito das pessoas trabalharem, o jeito das pessoas irem para o lado, eu acho que é necessário tomar esse cuidado. E aqui a gente está falando de diferentes culturas também, né? Diferentes impactos, diferentes modos de viver, diferentes jeitos em que essa crise atingiu cada um dos países, né? Então, ter esse cuidado. As legislações trabalhistas são diferentes em cada país, de como é que você pode é, conversar com as pessoas, antecipar férias ou qualquer outro tipo de medida para ajudar as pessoas, deixá-las em casa. É possível, não é? Como é que fica com relação a cada uma das regras, né? Então, esse é o nosso tamanho. Esse aqui é um dos fundadores do PayPal, e eu peguei uma frase dele, né? Que ele fala dessa evolução, da gente pensar no dia a dia diferente. E ele falou lá atrás, quando ele estava montando o negócio, de como é que foi a aceleração, a agilidade deles botarem o negócio para funcionar. E eles falaram que eles saíram dos Flintstones para os Jetsons em 9 meses. A gente não pergunta a idade dos participantes do webinar aqui por uma questão de respeito. A Joyce me ensinou algumas técnicas aí, né? Mas se alguém se lembra desses desenhos, são desenhos lá da década de 60, né? Em que os Jetsons se passavam 100 anos para frente, então seria em 2062, né? E quando a gente pensa nos Jetsons, que é aquela família que vivia, né, ou vive no futuro, eles mostravam muitas coisas, como home office, como telemedicina, como aulas online e como chamadas de vídeo. E se a gente pensar agora nessa realidade que a gente já tem em 2020, tirando um apetrecho ou outro, a gente pode questionar os gostos de moda do George ou da Jane, mas enfim, essas facilidades de tecnologia a gente já tem hoje, a gente já encontra. Trabalhar de casa ou fazer consultas médicas, de ver o que está acontecendo. Temos alta resolução, dá para mostrar em vídeo, fazer aula de ginástica, fazer aula de qualquer outro tipo de coisa dentro de casa, enfim. Essas facilidades já existem. Então, como é que a gente antecipa esse futuro e usa essas coisas em nosso favor, né? Estão aí disponíveis e tal. Meu filho está estudando, tem 7 anos, está tendo aula todo dia via tablet na aula. Dá para questionar uma série de fatores de produtividade disso, se faz sentido, se é bom, se não é. Fato é que ele fica lá e consegue acompanhar a turma dele junto. Não é a mesma aula, mas está passando conteúdo, está vendo o que está acontecendo, está conversando, está interagindo, vendo uns aos outros, falando com a professora e assim por diante. Como isso impacta e como isso vai mudar daqui para frente. Aí eu queria fazer umas perguntas aí para o Joseph e para a Anne, que estão participando conosco aqui. Agradecer também a presença. Aí, Anne, se você puder começar, perguntar um pouco sobre as principais prioridades que foram colocadas na cabeça e na prática aí
na hora que a gente teve que fazer as mudanças com os profissionais, de levá-los para casa, olhando para todos os países na região da América Latina em que a gente atende, quais foram essas principais prioridades? Como é que foi feita a comunicação para o pessoal? Se puder falar um pouco, eu agradeço. Na verdade, acho que foi como para todo mundo, pegou todo mundo num susto, certo? Porque até a velocidade das informações que a gente recebeu aqui foram, se a gente pegar, foi questão de uma semana, praticamente, e a gente estava em isolamento. Então, a prioridade naquele momento era preservar a nossa força de trabalho, né? Lembra, nós somos uma empresa de serviços, então a nossa principal preocupação tem que ser com os colaboradores. E aí começou o nosso desafio a hora que a gente começou a escutar as notícias de um possível isolamento. E aí a gente começou a... Dentro da Logicades, nós tivemos, acho que, algumas conversas, né, entre todas as diretorias para, tá bom, qual vai ser o critério para a gente startar um plano de emergência, porque a gente já tem que pensar nele e como é que a gente starta. Então, a partir daí, nós fizemos alguns fóruns, tá bom, então, a partir do momento que determinar o fechamento das escolas, a gente também vai fazer o isolamento aqui. A partir dessa premissa, como é que eu preparo para ter esse isolamento? Porque grande parte do nosso time, né, e falando de Logicales como um todo, não só serviços, a gente já trabalha muito remotamente, porque a gente está falando de uma empresa de tecnologia, né? Porém, tem uma parte que a gente nunca tinha feito trabalhos remotos, como o pessoal de atendimento, por exemplo. Em São Paulo, a gente sempre trabalhou dos escritórios. E então, nós startamos todo o plano de as equipes que já estavam acostumadas a trabalhar remotas, a partir de qualquer determinação, ficaria em casa. E desse momento em diante, a gente começou a trabalhar em como é que eu faço para disponibilizar essas pessoas que hoje estavam só que até então estavam só no escritório, mas que precisavam ficar nas suas casas. E foi depois de acho que 3 dias, né? Foi tudo muito rápido. Aí o governo determinou o fechamento das escolas em São Paulo, então tá bom. A partir desse momento, a gente começa o isolamento. A central, que era o único lugar onde a gente não tinha ainda esse trabalho remoto, a gente demorou um pouco, como 5 dias para conseguir colocar todo mundo, mas hoje 100% da área de serviços está trabalhando remoto e da Logicalis também. Então foi uma força-tarefa, tanto dos grupos operacionais, quanto de toda a equipe de liderança, em todos os níveis, dos supervisores até a alta direção, para passar um comunicado, para se preocupar com as pessoas. Tem pessoas que ficavam em clientes, então toda a comunicação com os clientes, porque quem estava no site do cliente acaba seguindo muito mais o dia a dia do cliente do que o nosso, né? Mas a gente segue sendo responsável por eles. Então, claramente, claro assim, não tivemos problema com nenhum cliente. A hora que a gente foi seguir as medidas, estava todo mundo seguindo também, então não foi um problema. Mas a gente viu muito do que você comentou. Então, vários clientes que antes a gente não podia fazer nada remoto, hoje é feito 100% do remoto. Então, a movimentação teve que ser tudo realmente muito rápida. Tivemos alguns probleminhas no começo, porque não tinha notebook para todo mundo, não tinha modem para todo mundo, porque por mais que hoje todo mundo tenha internet, você precisa dar alguma condição para a pessoa trabalhar também, porque a gente está falando dos nossos canais de atendimento. Então, assim, foi uma task force gigante, mas que a gente tem visto que funciona, né? Legal, obrigado, Anne. E Joseph, trazendo um pouco da perspectiva, você está morando no Chile, né? Tratando lá a equipe. Como é que foi esse teste a quente, aí, essa movimentação que teve que ser feita lá e, também, como eu falei, de uma cultura diferente, um pessoal diferente? Vamos lá. Primeiro, quando a gente lida com diversos países, então a gente está lidando com legislações trabalhistas diferentes, regulamentações diferentes, culturas diferentes, né? Então, cada país foi um desafio um pouco distinto, né? O que foi comum para todos os países é que praticamente todos aprovaram a legislação de teletrabalho, né, de home office, do dia para a noite, ou seja, já existe países como a Colômbia, por exemplo, que não permitia o home office, passaram a permitir depois de todo esse evento
do coronavírus, e os desafios foram diferentes e baseados no timing de essas liberações, vamos dizer assim, legais, para que a gente pudesse levar toda a equipe para casa. No caso do Chile, a gente está falando de uma força de trabalho de quase 800 pessoas, bastante gente nos nossos NOCs, na nossa mesa de ajuda. A gente está falando de suporte on-site, né, de serviços em campo também, ou seja, muita gente também alocada dentro do ambiente do cliente. Então, foi um desafio muito grande, né? Hoje, 100% da equipe, da nossa equipe, está trabalhando desde casa, excluindo-se apenas aquelas equipes que prestam serviços a negócios considerados essenciais, como hospitais, bancos, data centers de bancos. Então, a gente ainda tem pessoas alocadas indo a esses ambientes para trabalhar, mas com uma política super bem definida. Na verdade, quando estourou o tema do coronavírus, a gente já tinha 150 pessoas trabalhando desde casa e todos os serviços basicamente testados desde casa. Isso foi mais ou menos uma sorte, já que, vamos dizer assim, entre aspas, né? Já que a gente tinha esse objetivo, era objetivo nosso, fazia parte da nossa estratégia enviar uma parte do nosso efetivo para casa, para que a gente pudesse melhorar em qualidade de trabalho, eficiência e vários pontos que a gente apoiaria esse processo, vamos dizer assim, pessoal da nossa própria empresa de digitalização. E a gente, já com 150 pessoas em casa, a gente já tinha testado, já tinha passado processos aos clientes. Alguns clientes não tinham aprovado esse modelo remoto, vamos dizer assim, clientes mais tradicionais. A gente tem uma indústria mineira muito tradicional no Chile, que ainda é avessa a alguns processos, trabalho, garantia de que a informação está sendo tratada de forma confidencial, ou seja, foram desafios distintos, mas que a gente conseguiu, devido aos testes que a gente fez anterior, nos meses anteriores, a gente conseguiu mandar todo mundo para casa em praticamente uma semana. Então, foram 800 pessoas trabalhando desde casa em quase uma semana. Muito bem. Obrigado. Esse é o grande desafio, é usar o que já estava andando e ter que correr com isso tudo, né? Sempre os bons desafios da operação também, né? Aí, falando algumas experiências a mais de alguns outros clientes, o Joseph mencionou bem esse cliente de clínica médica, né? Que é realmente um dos grandes impactados aí e ajuda todo mundo nesse período, né? É um negócio crítico, é um negócio essencial, tem que manter funcionando, né? Nós trabalhamos também com um cliente de finanças, como eu falei, eles aumentaram muito o número de licenças e tiveram que fazer ativação e migração de usuários, tivemos que fazer guias de uso, isso já estava preparado, né? Os guias de uso para adoção, para você utilizar melhor as ferramentas, mas usamos massivamente nesse período junto com eles para comunicar aos funcionários, para que eles pudessem chegar na casa deles e utilizar as ferramentas que alguns já conheciam, outros nunca tinham visto, fazer uma nova instalação e assim por diante. O cliente de logística, que também fez todo o planejamento de migração e ativação dos usuários, e já com criação de fluxos de trabalho sobre os sistemas, para que eles pudessem trabalhar de uma maneira já transformada, já diferente, num workflow novo, ao invés de tentar acessar o sistema legado, que só podia ser acessado de dentro do escritório por restrições de conectividade ou de arquitetura da aplicação. E clientes de varejo, em que a gente faz a conectividade e gerenciamento dos links, né, de segurança para cada uma delas, e varejo especificamente para quando a gente fala de cadeia de abastecimento de alimentos. Isso aqui é crítico porque as pessoas continuam indo ao mercado, continuam comprando, se abastecendo para ter o alimento em casa. Enfim, como é que você não deixa uma loja, ou várias lojas, no caso, né, de uma cadeia de suprimentos sem abastecimento, sem os controles, sem faturar, com o ponto de venda funcionando, né?
Então, são alguns exemplos de clientes, imagino que vocês tenham os seus exemplos também, espero que tenham conseguido manter as operações, a disponibilidade, enfim, porque realmente é um desafio, né? Eu vou falar um pouquinho agora do ontem, né? Mais uma dica de filme. Esse é um filme um pouco mais recente. Quem consegue me ver na câmera, obviamente eu sou fã de Beatles, né? Dá para ver um pouquinho pelo quarto que eu tô aqui na minha casa. Esse aqui é um filme que conta a história de um rapaz que acontece uma descarga elétrica na Terra e é como se o passado tivesse sido apagado, e os Beatles deixassem de existir, nunca existiram na história, né? E aí como é que você vive numa realidade, mas olhando para o que já existia no passado, no caso só ele sabia, né? E como é que você usa essas informações ou usa essas questões em sua vantagem, né? É um filme bonito também, vale a pena assistir, se tiver um tempo, um fim de semana, enfim. E ele conta justamente essa história de como é que você pode usar o conhecimento no seu favor, né? Não só pessoal, né? Mas enfim, como é que você se planeja antes para que a gente possa fazer? Essa aqui é uma pesquisa que a Logicalis realiza todo ano, do IT Snapshot, também tem o link para vocês, se vocês quiserem baixar, é gratuito, é só entrar no site e fazer o download, que a gente olhava estatísticas, né, do pessoal já respondendo, são CEOs, CIOs respondendo, 56% dos executivos falando que tem dificuldade em encontrar profissionais com as capacidades para mapear processo de negócio e sugerir mudança. Uma coisa é você ser bom na ferramenta, na parte técnica, botar um storage para funcionar, botar um elemento em nuvem para se conectar e assim por diante. Mas você olhar para o processo de negócio e fazer aquilo ser útil para o cliente já é um desafio, né? É algo que precisa ser trabalhado junto aos profissionais de TI e como é que você faz com que isso seja eficaz. Senão é o que eu falo de tecnologia nova. Compra um brinquedo novo, alguma coisa bonitinha, dali a pouco você não usa mais porque não entendeu como aquilo muda o dia a dia de trabalhar. Se você muda o fluxo de trabalho, um workflow, uma atividade efetivamente com o uso da tecnologia, aí sim aquilo pode ser incorporado no dia a dia da área, ou da empresa, ou do profissional. Sem essa mudança, vira um ícone lá no seu desktop, um app no seu celular, ou algo que você gastou dinheiro, fica em cima da mesa e ninguém utiliza. E depois causa uma sensação de frustração, principalmente em corporativo, você gastou dinheiro ali e no fundo passou por um grande processo de aprovação e no fim não usa aquela tecnologia no máximo potencial que ela tem. E as principais prioridades foram apontadas como segurança da informação, projetos de Big Data, analíticas e governança e compliance, né? Então, governança e compliance, já com a vinda da LGPD, já era uma preocupação, agora ainda mais somando-se a segurança, né, de como é que a gente pode olhar para isso, transacionando todos os dados remotamente, acessando de casa, de computadores diferentes, enfim, uma série de questões aí. Aí eu queria pedir ajuda da Joyce novamente para a gente puxar uma nova enquete. Essa também é muito complicada, bem rapidinha de responder. Pensando rapidamente, se a sua empresa tinha um plano de contingência antes dessa crise que a gente está passando aí. E um plano de contingência aqui podem entender como algo formalizado, um plano escrito, um plano documentado, ou algumas questões. Não especificamente para uma crise desse tamanho, mas com planos de alternativos, como acessar de casa, dados confidenciais, enfim. O que a sua empresa tivesse ou não já documentado antes desse período que a gente está passando. Dá um tempinho aí para vocês responderem. Legal, vamos seguir então. Então, falando um pouco da experiência da Logicalis, dando exemplo do que seria um plano de contingência como esse, né? A gente sempre investiu muito em certificações como uma consequência dos processos, então, num momento como esse, falar em práticas de continuidade de negócio, segurança da informação, segurança e saúde ocupacional, fizeram toda a diferença. São questões que a gente vem tratando há muitos anos na organização, e numa hora dessa,
você usa os processos que já estavam ali robustos para poder fazer uma diferença de continuar operando, né? E também isso é parte de processos. E tem a parte de pessoas, como é que a gente cuida dos profissionais, né? Então, olhando para o que a gente chama de centro de competência, de como é que a gente mantém as pessoas treinadas, capacitadas e alocadas nos projetos, nas operações que a gente tem, desenvolvendo métricas para isso e levando conhecimento, treinamentos, direcionamento de carreira, né? Que reflete diretamente na experiência do cliente e nos índices de satisfação que a gente obtém de cada um. Aí queria convidar a Anne novamente para participar, porque ela trabalha bastante perto desses temas conosco aqui. Anne, se quiser comentar um pouquinho de como é que foi essas conversas com as pessoas e tal no dia a dia, a gente teve várias sessões, né? Se puder falar um pouquinho disso, seria legal. Com relação à nossa força de trabalho, Isso, tá. O que a gente tem feito são trabalhos muito mais próximos, né? Porque a gente não está só. Quem não estava só acostumado a não fazer home office, para quem isso é uma novidade, nós temos alguns outros fatores que impactam, né? Acho que a gente está vivendo num momento que é um pouco mais cheio de incertezas do que o normal, e as pessoas estão fazendo home office num formato mais difícil, digamos, porque estão com os filhos em casa, ou com todos os familiares em casa. Então, o que a gente tem feito muito dentro dessa frente de pessoas é tendo algumas comunicações um pouco mais próximas e até para eles se sentirem um pouco mais à vontade. Então, por exemplo, hoje a grande maioria das reuniões que a gente entra, você vai ouvir criança, você vai ouvir cachorro, tal, e tudo bem, porque agora é o momento que a gente está vivendo. Então, esse trabalho com as pessoas é extremamente importante, porque elas não estão sofrendo só o estresse do trabalho, como dentro do escritório, né? Ou quando fazia esse home office eventualmente, ou 2 vezes por semana, 3 vezes, como era o nosso caso. Tem um todo ali que é muito complexo. Então, o que eu acho que apoia bastante. Toda a parte que o Centro de Competências apoia de ferramentas e processos. Então, isso ajuda bastante. São os canais de comunicação, que a gente tem muito essa política de portas abertas, mas a gente acabou reforçando um pouco mais essa comunicação com as pessoas. E formas de contato, por exemplo, usando algumas das ferramentas que a gente tem, né, aqui internamente, para estar num conceito de pelo menos numa mesma sala virtual. Então, isso ajuda o pessoal a compartilhar um pouco do dia a dia, que é o que acontece no escritório, e a gente acaba perdendo um pouco tendo todo mundo de casa, mas ainda é um desafio, a gente ainda está entendendo como é que lida com isso, olhando outros indicadores, outras coisas, para poder estar mais perto. tá legal. Obrigado. E aqui falando um pouco sobre o nosso ciclo de vida de relacionamento com os clientes, né? Como a gente trabalha desde o início da venda, né? Mas não só aí promovendo o uso da tecnologia para os clientes, como a gente estava falando dele ser útil, né? Então, olhando para dentro de casa, nesse exemplo que a Anne estava falando, é como é que eu aprendo a usar o sistema que eu estou acostumado no escritório, etc., no meu computador em casa, ou no computador que eu trouxe do escritório, mas eu tenho que conectar no meu escritório aqui, na minha sala, ou no meu quarto, onde é que eu tiver o espaço aqui para trabalhar, como é que eu uso essas tecnologias. Depois você ir usando e crescendo em cima delas funcionalidades, a gente usa muitas ferramentas de colaboração hoje, né? Então não é só compartilhar arquivo, não é só isso, é fazer os workflows dentro de ferramentas de colaboração, olhar os painéis de métricas, a gente fazer as reuniões remotamente e conseguir enxergar rapidamente um painel de desempenho, como é que a gente está indo nas áreas, né? O Joseph, por exemplo, controla todas as métricas de parte de finanças nossas, então é algo que tem que consolidar vários países com particularidades diferentes, moedas diferentes, regras diferentes. E o crescimento depois, que é usando essa tecnologia, como é que eu posso gerar outros tipos de demanda. Então, eu gostaria de ter mais colaboração, mais arquivos, mais área, um workflow novo, enfim. Você cresce ao longo. Isso se torna um ciclo positivo, né? Um ciclo de
venda, você usa, quanto mais você usa, melhor você usa, mais você vai pedir, e isso vai acabando gerando um bom relacionamento ao longo de um contrato, ao longo de um relacionamento entre as partes das empresas, tá? E para a gente já chegando à conclusão da nossa sessão aqui de hoje, como é que a gente olha para frente, né? Como é que a gente olha para o futuro? E acho que dá para a gente ter boas perspectivas, né? Que isso passe, que logo a gente possa voltar a fazer coisas de dia a dia. A gente muitas vezes só dá valor à liberdade a hora que a gente entende o que ela é, né? A hora que a gente está preso, tem restrições, é que a gente enxerga de verdade o valor disso, né? Esse aqui é um quadro de um filme chamado Amor Além da Vida. Esse é mais antigo ainda, mas é um filme muito bonito. Ele tem muitas imagens bonitas também, como se fossem quadros até, da imaginação do personagem. E a gente pode pensar nesse sol nascendo aí. Hoje está até um dia muito bonito, olhando aqui pela janela, o céu está azul constante, faz uns 2, 3 dias já. E é como é que a gente olha para frente, né? Como é que a gente vai tratar determinados temas daqui para frente, passados esses desafios, e como eu comentei lá no início, se a gente já pensou em o que a gente fez, como é que a gente vê que certas coisas que a gente aprendeu a fazer diferente, a Anne estava citando de trabalhar de casa, por exemplo, pessoas que nunca tinham feito isso, será que toma gosto pela coisa, né? Será que curte, assim? Dá para fazer algumas vezes, algumas questões. Então, pedir ajuda também de novo ao Joseph e a Anne, né? Joseph, se puder comentar um pouco o que que você vê nessas tendências de trabalho de casa ou do service desk que você vê muito de perto aí no Chile também, a segurança de dados. O que que você vê como uma tendência aí do que mudou, do que está sendo feito um pouco diferente e pode continuar? Eu vejo um caminho sem volta, né? Eu acho que a gente descobriu que realmente a gente pode ser eficiente, pode ser efetivo trabalhando desde casa. A gente pode, com as devidas ferramentas, controlar a equipe, controlar os SLAs, manter o serviço funcionando de forma eficiente também nesse ambiente. E que para isso a gente não precisa de tantas pessoas no escritório. Eu acho que é o primeiro ponto, né? Então, um dos pontos que eu dou, por exemplo, no escritório do Chile, a gente tem 2 prédios, um deles 6 andares. Então, um dos pontos que eu já estou negociando é mandar pessoas de 3 andares desses prédios para suas casas, definitivamente, para que possam trabalhar desde suas casas e que a gente possa ganhar essa eficiência, ou seja, diminuir o espaço realmente do escritório, já que nessa nova realidade não seria tão necessário. Então, eu vejo caminho sem volta, eu vejo várias empresas adotando esse modelo, né? Descobriram que realmente essa eficiência de trabalhar desde casa. Então, para isso, tem que ser montado estruturas de teletrabalho seguras, estruturas robustas e estruturas de medições também que sejam robustas com os processos por trás disso, para que as pessoas possam garantir a continuidade dos negócios dos nossos clientes, né? Legal. Anne, você tem alguma percepção? Você já tem conversado com o pessoal? Conversado aí por exemplo, no Service Desk, dessas tendências de trabalho de casa? Sim, acho que Ou é uma outra muito que você tenha alinhado observado, o perfil das pessoas, por exemplo? muito alinhado com o que o Joseph está dizendo. Eu acho que tem, assim, não acho que a gente volte a ter exatamente como era antes no escritório, né? Acho que para algumas pessoas é melhor, já tem outras que querem voltar de qualquer jeito, mas de qualquer forma é uma realidade que agora as pessoas, como você disse, elas vão pegar gosto de algum jeito, algumas delas, a maioria delas, acredito. E eu acho que agora o nosso desafio, além da parte tecnológica, que é dar essa infraestrutura, como é que entender como seria o ideal para isso, mas também acho que tem uma mudança grande de tudo que a gente faz como gerenciamento, como liderança. Eu acho que tem uma parte aí
que aí a gente vem discutindo bastante, é como que o líder, né, deveria trabalhar mais com as pessoas não estando ali perto deles fisicamente, né? Que acho que tem sido um dos nossos maiores desafios. A gestão, né? Essa impressão de que tá longe, não dá para gerenciar ou ter alguns A medos gente só vê ainda, que né? não é isso, né? Uhum. Assim, porque na central está todo mundo muito perto, a hora que eu preciso falar com alguém, eu vou ali, converso, e no home office não tem isso. Então, tá bom, como é que a gente faz esse mesmo tipo de interação? Que é isso que a gente vem se desafiando de tempos em tempos, e eu acredito que é algo que a gente tem que resolver muito mais rápido do que a gente imagina, até porque, primeiro, a gente não sabe quanto tempo, né, a gente vai levar vai ter que ter esse tipo de comportamento. E acabando as proibições, digamos assim, eu acredito que a gente tem muito a ganhar, como você colocou, posso reduzir espaço, isso pode reverter em outros benefícios para o negócio, para a pessoa. Outra coisa que as pessoas falam muito, falando de São Paulo, até no Chile e Argentina, que as pessoas, quanto tempo elas perdem em trânsito, né? Então, hoje, toda a nossa força de trabalho, você vê uma grande satisfação com isso, que as pessoas, tipo, tá sobrando tempo. Lógico, está sobrando porque elas também pararam todas as atividades. Mas, se você começar a pensar que essa mesma pessoa ela pode trabalhar de casa, ou alguns dias, ou eventualmente, não acho que a transição deveria ser assim de uma vez, mas alguns dias da semana, ela tem alguma, algum ganho, né? Então, eu acho que as pessoas estão se dando um pouco de conta disso. Então, acho que isso é uma mudança positiva, mas que eu entendo que toda a liderança vai ter que aprender a se adaptar com isso. As empresas têm que aprender a se adaptar com isso. Legal, obrigado. E Joseph, aproveitando o seu histórico de formação de segurança, né? Como é que você vê esse impacto de segurança de dados, o acesso dos dados remotos da empresa, de falar, pô, isso está em nuvem, isso está no dispositivo do usuário agora. Como é que você vê essa questão da preocupação com a segurança dos dados, especificamente? Eu vejo que é algo que está em alta, que na verdade, como você falou bem, alguns clientes tinham soluções básicas de acesso remoto, né? A gente, a gente está vê toda a realidade de vários países da América Latina, então estou falando de Paraguai, Uruguai, Bolívia, então são realidades diferentes. A gente tem visto casos de bancos onde as pessoas levaram seus desktops para casa, ou seja, arrancaram o desktop de dentro do banco e levaram para casa. A gente tem casos de que acessos remotos, de forma, vamos dizer assim, não segura, foram implementados em prol da conectividade, né? Então, o que a gente está trabalhando forte com esses clientes para minimizar esse impacto e armar estruturas seguras para acesso remoto, controle da informação, confidencialidade, toda a estrutura. Isso você pode armar com processos bem definidos, mas você tem um time de treinamento desses novos skills pela sua força de trabalho, né? Então, quando você tem pessoas que nunca trabalharam desde casa e passam a trabalhar desde casa e nunca tiveram acesso a uma solução de acesso remoto, você tem o elemento tecnologia e o elemento humano aí, né? Todas as dúvidas, o que a gente tem visto é que isso tem sobrecarregado nossas centrais de atenção em alguns países onde a gente presta esse tipo de serviço, né? Muito mais ligados a me dar suporte no acesso a VPN do que a Né, de acessar a parte problema segura. Uhum. exatamente, de rearmar essa estrutura. Então, tem vamos dizer assim, um tripé, eu acho que é muito importante aí que a gente vê na indústria, que é segurança, escalabilidade e usabilidade, né? A gente tem que manter essas três torres em pé para todos os clientes, e a gente tem que dosar realmente o que é mais importante naquele momento. Agora,
a gente tem armado soluções seguras que viabilizam esse acesso remoto, que já estão em funcionamento em vários clientes e tem tido uma demanda muito grande para armar novas estruturas naqueles que ainda não estavam tão preparados. E aí eu cito N exemplos, assim, desde tribunais que passaram a funcionar de forma remota, com juízes dando sentenças de forma remota. Então, isso é todo esse processo que antes não existia nada e agora tudo é feito de forma remota. Então, essa digitalização forçada que a gente passou. Aproveitar uma pergunta aqui da Fernanda Miranda, que fez algum tempinho. Estando à frente de serviço de monitoramento, aumentaram as ocorrências de falha nos últimos dias? Não sei se a Anne ou o Joseph querem comentar. Aqui nas operações dos clientes que a gente monitora, a gente tem tido um volume relativamente normal. Porque de acordo até com o que você, assim, da infraestrutura interna não, a gente até estava olhando bem de perto, por conta por exemplo, aumento da capacidade da VPN e outras ferramentas assim, mas a gente não teve um aumento, os problemas normais só. E quanto aos nossos clientes, eles foram muito, por exemplo, como você mostrou dos mercados impactados lá na formação do TECIA, para alguns clientes reduziram muito a volume de trabalho. Por mais que você fale, mas uma loja tem o e-commerce, mas ainda não é igual ao que a gente dava atendimento nas lojas físicas, O né? varejista que teve que fechar as lojas físicas, por exemplo, Tá, né? então Então você já muda bem a tem característica. Aham, sim, isso. sim. Por outro lado, você teve algum aumento nos provedores de serviços, porque precisaram fazer alguns ajustes pontuais, mas assim, não foi uma falha no monitoramento. Foi um crescimento que a gente teve que acomodar. E outras linhas de negócio, como mercados e tal, também continuaram normal, mas como tudo deu por mais que eles aumentaram o serviço, não teve um estresse da infraestrutura, né? Não chegou a ter um estresse da infraestrutura. Então, não, assim, aqui a gente não viu nenhuma diferença. Não sei Legal. se o Joseph viu alguma diferença por conta dos hospitais e tal, né? Não, acho que a quantidade em termos de incidentes, de falhas, elas continuaram basicamente as mesmas, mas as solicitações por dúvidas, por requerimentos, elas migraram de tipos de tecnologias, né? Antes, tecnologias que estavam mais baseadas dentro do ambiente do cliente, e hoje tecnologias mais de conectividade, de acesso remoto. Então, foi esse fenômeno que a gente acabou vendo. Acho que foi mais do lado dos usuários do que do lado das máquinas, vamos dizer assim, né? Pensando no monitoramento Exatamente. mais chamado. Tá bom. Legal, obrigado. Bom, Joyce, queria pedir sua ajuda aí também para a última enquete. Nós já estamos chegando na reta final mesmo, faltam alguns minutinhos. Esse acho que não dá para marcar mais de uma opção, né? Só dá para marcar uma. Então, para esse novo normal que a gente estava discutindo um pouco aqui, na percepção de vocês, qual é o tema que vocês mais acham que vão discutir aí na empresa ou no negócio de vocês, né? Então, aí dá uma opinião sobre algum desses fatores, seja trabalho de casa, ou segurança, conectividade, uso de nuvem, saúde mental ou física dos profissionais, enfim. Escolha um aí, por favor. Só apertar o botão submit ou enviar depois. Dá um minutinho aí para gente, para vocês olharem, são muitas opções.
Tá legal. Muito obrigado pelas respostas. E, enfim, queria agradecer primeiro ao Joseph e a Anne pela participação aqui conosco hoje nessa manhã. Agradecer a Joyce e a Suelen pela preparação do evento, do Academy, e a vocês por terem participado. É um horário que foi escolhido aí para ver se começa antes das atividades do escritório, tentando não prejudicar, não atrapalhar as atividades do dia a dia, as reuniões que já estão marcadas, as atividades que vocês têm que fazer. Então, obrigado pela participação. Depois a Joyce fala como dá para acessar depois e tudo mais. E fica espero que a gente possa ter compartilhado com vocês um pouco da experiência que a gente vivenciou na Logicalis e nos nossos clientes, que a gente vem discutindo todo dia, todo horário aí para como que a gente vê o comportamento, essas mudanças que a gente precisa, e enfim, como é que a gente vai trabalhar com esses temas ao longo do tempo, seja usando a tecnologia para facilitar a vida, que a gente possa fazer as coisas melhores, enfim, e agradecer. Muito obrigado por estarem aqui conosco, contem com a Logicalis se vocês precisarem, quando a gente junta a parte de tecnologia com os processos, ajudando nessa transformação digital, que pode ser algo simples, mudar um workflow, ou pode ser algo que troque a maneira da empresa trabalhar ou mudar o negócio num momento como esse, ou em momentos de negócio que a gente tem. Joyce, se você quer encerrar, obrigado de novo a Anne e o Joseph que estavam aqui. Obrigada, Carlão. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. E eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de todos no nosso webinar. A partir de amanhã, esse webinar vai estar disponível no nosso canal no YouTube e também na nossa plataforma, onde vocês se inscreveram ali no Logicalis Webinar Academy. Muito obrigada mais uma vez. Esperamos vocês nos próximos webinars. Bom dia. Obrigado, pessoal. Até logo. Obrigado. Bom dia, pessoal.